Boa noite, meu nome é Natália e hoje eu vou falar um pouco sobre os dinossauros. Eu escolhi três tipos distintos de dinossauros: um dinossauro carnívoro, um herbívoro e um onívoro. Para iniciar, eu vou começar falando um pouco sobre os ceratossauros. O ceratossauros, ele tinha uma dieta carnívora, pesava em cerca de 500 quilos e viveu durante o período Jurássico nas regiões da Tanzânia, Europa e Estados Unidos. Ele era do gênero de dinossauros terópodes cetarosaurídeos, que habitaram no nosso planeta durante o período Jurássico, aproximadamente cerca de 150 milhões de anos atrás. Os animais que pertenciam a esse gênero não possuíam um corpo muito grande, embora tivessem cerca de 2 metros de altura e 5,5 metros de comprimento. O crânio desse espécime tinha uma rara protuberância que parecia ser um chifre na área dorsal do crânio, e além de se poder observar o osso sacral totalmente ligado a um osso que conhecemos como cisacro ou cisacro. Mas nós nos perguntamos por que um animal de 2 metros de altura e 5,5 metros de comprimento não era considerado um animal grande. Bom, isso pode ser explicado. Em relação ao tamanho dele, ele possuía uma cauda que representava 50% do seu corpo. Então, por esse motivo, ele não era considerado um animal tão grande, porque metade dele era apenas a cauda. Essa cauda era justamente a característica mais notável do ceratossauro. Ela tinha a função de manter o equilíbrio e a locomoção dele. E ele possuía uma grande armadura, que era considerada uma armadura de pele, já que se considerou que essa estrutura era na verdade a pele do ceratossauro. Esse anexo de pele era composto de pequenos elementos identificados como osteodermos e poderiam ser encontrados apenas na área medial das costas. Nessa última imagem sobre o ceratossauro, podemos ver um fóssil que foi encontrado dele. Continuando, nós vamos falar um pouco sobre o barossauro. O barossauro tinha uma dieta herbívora e pesava cerca de 34 toneladas. Ele viveu durante o período Jurássico Superior na região dos Estados Unidos. O barossauro foi uma espécie de dinossauro herbívoro e quadrúpede que viveu durante o período Jurássico há cerca também de 150 milhões de anos atrás. Ele excede os 20 metros de altura e alguns dados revelam que ele atingiu quase os 24 metros, e outros dados revelam que ele chegou até 27 metros. O gênero Barossauro foi incluído nos dinossauros saurichianos Diplópidos saurópodes e por isso compartilha família com outros dinossauros. Ele pesava cerca de 34 toneladas, sendo relativamente leve entre os saurópodes da família Diplocidae. O Barossauro viveu na América do Norte e no Zimbábue e foi um dinossauro de tamanho impressionante. Ele tinha um longo pescoço, que podemos ver nessa imagem, e que era leve, e graças aos seus ossos ocos, ele tinha uma facilidade para movimentar para cima ou para baixo. E ele também foi caracterizado por ter uma cauda fina, que tinha uma ótima flexibilidade para que ele pudesse lutar ou fugir. Agora nós vamos falar um pouco sobre o Abrictosaurus. O Abrictosaurus, ele inicialmente podemos dizer que tinha uma dieta herbívora. Porém, com alguns estudos, como vamos falar mais um pouco à frente, ele também foi considerado carnívoro, então sua dieta é uma dieta onívora. Ele pesava cerca de 30 quilos e viveu durante o período Jurássico Inferior. Ele podia ser encontrado na África do Sul. O Abrictosaurus é um gênero constituído por um grupo de dinossauros que pertencem aos ornitisquios, sendo eles os primeiros dinossauros que surgiram no planeta, datando do período Triássico, lá na Era Mesozoica. O seu nome significa réptil desperto, porque suas suposições de fisionomia o descrevem como rápido e astuto. O Abrictossauro é um pequeno dinossauro bípede carnívoro ou onívoro, pelos motivos que eu já citei antes, que viveu na África. Este espécime tinha apenas 1 metro de altura e no máximo ele podia alcançar 40 centímetros de largura
e o peso dele variava geralmente de 25 a 30 quilos, embora alguns estudos digam que ele poderia chegar até a 45 quilos. Ele tinha braços curtos e uma cauda longa e fina. Ele podia ser considerado bípede ou quadrúpede, pois ele conseguia se locomover das duas formas, embora nós, quando olhamos, vemos ele mais de forma bípede. O seu tempo de vida era, em média, de 13 anos, muito longe de outras espécies que existiram, certo? Então ele vivia pouco. O Abrictosaurus usualmente se alimentava de vegetais, mas existiam estudos que indicam que ele era, na verdade, um animal onívoro, pois na sua dieta também poderia se incluir outros tipos de vegetais e carne. Nessa última imagem, nós podemos ver uma representação do Abrictosaurus e de como ele era na era em que existiu. Bom, esses foram os 3 tipos de dinossauros que eu escolhi para falar. Espero que tenha dado para explicar um pouco sobre ele.